Graça e paz, irmãos. Amém. Vamos abrir a palavra do Senhor, irmãos. Nós vamos ler em Lucas 19, do 1 ao 5. Um texto muito conhecido, irmãos, mas que veio ao meu coração. Na semana passada eu conversei com uma pessoa e ela me disse que está passando tantas dificuldades, com uma enfermidade na sua família. E ela conversando comigo, compartilhando comigo, ela disse, olha, são tantas barreiras que a gente tem que vencer, são tantas dificuldades que a gente tem que atravessar. E eu disse para ela, vá para os pés de Jesus. É lá que você vai vencer a tua dificuldade. É lá que você vai vencer essa barreira. Ela estava muito aflita, muito desmotivada por causa dessa questão da enfermidade na família. Eu disse para ela, vá para os pés de Jesus. É ali que você vai encontrar consolo, refúgio e paz para o seu coração. E aí me trouxe, irmãos, esse texto, que é muito conhecido. Eu, particularmente, conheci esse texto quando aí na minha infância. Eu fui ensinada sobre esse texto. Ele é muito conhecido, mas ele tem uma lição muito linda para nós. Uma não, tem várias lições lindas para nós nessa manhã. E eu queria compartilhar com os irmãos aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Aquilo que o Senhor me deu nessa manhã para compartilhar com a igreja. Amém? Então, Lucas 19, do 1 ao 5. Jesus e Zaqueu. Jesus entrou em Jericó e estava atravessando a cidade. Morava ali um homem rico chamado Zaqueu e era chefe dos cobradores de impostos. Ele estava tentando ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, pois Zaqueu era muito baixo. Então correu adiante da multidão e subiu numa figueira brava para ver Jesus, que devia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse, Zaqueu, desce depressa, pois hoje preciso ficar na sua casa. Zaqueu desceu depressa e o recebeu na sua casa com muita alegria. Todos os que viram isso começaram a resmungar. Este homem foi se hospedar na casa de um pecador. Zaqueu se levantou e disse ao Senhor, escute, Senhor, eu vou dar metade dos bens aos pobres, e se eu roubei alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. Então Jesus disse, hoje entrou salvação nessa casa, pois este homem também é descendente de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar quem está perdido. Senhor amado, nós te bendizemos, Pai. Nós te glorificamos já por esse tempo de louvor, de adoração, Senhor, na tua presença. Nós te agradecemos porque nós temos essa liberdade, Pai, de poder te louvar, te adorar com toda a nossa força, Senhor. E que nós possamos dar valor a isso, Jesus. Fazê-lo, Senhor, te adorando, te bendizendo sempre com a força do nosso coração, com a força da nossa voz. Pai, agora nós vamos ouvir a tua palavra. Senhor, que a tua palavra, Senhor, possa falar a cada coração como o Senhor falou comigo. Que a tua palavra possa cair nessa manhã nos nossos corações como uma boa semente e possa frutificar para a honra e glória do teu nome. Em nome de Jesus nós oramos e te agradecemos, Senhor. Amém. Irmãos, todos nós, sem exceção, atravessamos por barreiras nas nossas vidas, Como eu contei aqui para os irmãos, com a pessoa que eu conversei a semana passada. E essas barreiras podem ser diversas, irmãos. Pode ser na área emocional, pode ser familiar, pode ser um desemprego, uma enfermidade, enfim, é uma lista grande, de barreiras e dificuldades que cada um de nós passamos todos os dias. Como diz o ditado aí fora, a gente mata um leão, ou mais de um, depende do dia, todos os dias. Tem dia que é um leão só, tem dia que são 2, 3, depende do dia. Mas, enfim, irmãos, essas barreiras e essas dificuldades, elas costumam nos desanimar, dependendo do que for. Elas costumam nos desmotivar e entristecer. Porque não é fácil, irmãos, lidar com uma situação que muitas vezes nós perdemos a direção. Fala, meu Deus, o que é que eu faço agora? Essa barreira está tão mais alta que eu.
Essa dificuldade está tão grande, o que é que eu faço? Então, às vezes, irmãos, essas perguntas nos desmotivam e nos fazem entristecer. E quantas vezes, irmãos, nós enfrentamos ainda mais, além da dificuldade que você já está passando, você ainda encontra pessoas para te desanimar. Né? Então você fala, poxa vida, eu já estou numa situação difícil, né? Com uma dificuldade, com uma barreira para atravessar, e ainda vem um abençoado para te desanimar ainda mais. Né? Às vezes com palavras, com ações, que te desanimam ainda mais. E nessa narrativa bíblica, irmãos, né, como eu falei, muito conhecida, Zaqueu teve que enfrentar algumas situações aqui, algumas barreiras e algumas dificuldades que ele precisou atravessar aqui. Tá? E nós vamos ver já essas barreiras que eu separei 3 para nós meditarmos, que Zaqueu precisou enfrentar. Mas o que é interessante, irmãos, é que Zaqueu foi determinado. Zaqueu tinha um propósito, que era ver Jesus. E ele ficou determinado no propósito dele. Ele não arredou o pé. Né? Tanto é que ele teve uma ideia, que a gente já leu aqui, mas eu vou voltar a falar com os irmãos, e ele ficou firme ali. Ele falou, eu vou ver Jesus. Não vai ter barreira que vai me impedir de ver Jesus. Então, irmãos, eu acho que essa é a primeira lição que a gente aprende aqui nessa manhã. As barreiras não podem nos impedir de ver Jesus. Nós temos que estar firmes, nós temos que estar determinados para conseguir a nossa vitória, para que a vitória venha. É necessário determinação, é necessário nós estarmos com foco. E aí sim, o Senhor vem e responde o nosso clamor e a nossa oração. Amém? Então vamos lá, irmãos. E quando nós, assim, antes de eu entrar aqui nas barreiras que Zaqueu teve que enfrentar, eu queria ainda falar uma coisa com os irmãos, que quando nós enfrentamos dificuldades, quando nós enfrentamos barreiras, o que nos sustenta, irmãos, é a palavra e a oração. Né? Foi o que eu disse para aquela pessoa que veio conversar comigo. Falei, vá para os pés de Jesus. É ali que você vai encontrar conforto e consolo para esse momento que você está atravessando. Então, irmãos, quando nós estamos num momento de dificuldade, com uma situação muito maior daquilo que nós podemos suportar, é a palavra do Senhor que nos sustenta. É a palavra do Senhor que nos levanta e que nos faz caminhar. Então, eu queria ler uma das promessas, né, que a palavra do Senhor tem, para que nós possamos ter esse vigor na hora que a dificuldade vier, para que nós possamos ter esse vigor na hora que a barreira se levantar na nossa frente. Eu queria ler uma das promessas, das tantas promessas que a palavra do Senhor tem. É em Isaías 41, coloca para mim, Carolzinha, por favor. Eu queria que você lesse comigo, para te fortalecer nessa manhã. Eu não sei que dificuldade, que barreira você está passando, mas a palavra do Senhor te fortalece nessa manhã. A palavra do Senhor nos fortalece nessa manhã. Vamos ler junto, irmãos? Isaías 41, versículo 10, vamos lá? Não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Aí, irmão, você quer vencer a barreira? Quer vencer a dificuldade? Olha aí o Senhor falando, não precisa temer, não precisa ter medo. Eu te ajudo com a destra da minha justiça. Então, irmãos, é assim que nós vencemos. É assim que nós caminhamos. Porque quando nós confiamos na palavra, quando nós confiamos nas promessas do Senhor, são elas que vão nos sustentar nesse momento de dificuldade e quando as barreiras se erguerem diante de nós. Amém? Vamos lá então, irmãos, para a primeira barreira que Zaqueu teve que enfrentar. Não é? Eu escolhi 3 aqui para nós meditarmos. E mais uma vez, né, como eu disse para os irmãos, Zaqueu se manteve firme no propósito que ele tinha de ver Jesus. Então essa, irmãos, é uma condição muito importante para nós recebermos vitória. Determinação. E foco no propósito. Isso também faz mover a mão de Deus em nosso favor. Então tenha foco.
Tenha determinação naquilo que você quer, naquilo que você precisa, na bênção que você necessita. Isso também faz mover a mão de Deus em nosso favor. Amém? Então vamos lá. A primeira barreira, irmãos, era uma barreira física, né, que Zaqueu teve. Ele era baixo, irmãos, pequena estatura, né? Então era uma barreira física que ele tinha, né? E isso estava impedindo, naquele momento, irmãos, de que ele visse Jesus. Para ele, naquele momento, irmãos, era uma grande barreira. Era uma grande dificuldade, né? Às vezes, irmãos, a gente vê alguém, né, passando por alguma coisa, a gente diz, nossa, mas uma coisa tão pequena, a pessoa está sofrendo tanto. Mas, irmãos, cada um sabe. Nós não temos esse direito de dizer, olha, mas está passando uma coisa tão pequena e está sofrendo tanto, por quê? Não, não temos esse direito, irmãos. A pessoa sabe a dificuldade, a dor que ela está sentindo naquele momento. Para nós aqui, lendo, parece uma coisa pequena. Por causa da altura, por causa da estatura, Zaqueu estava com uma dificuldade. Ele estava, irmãos, naquele momento era uma barreira para ele. Naquele momento era uma dificuldade para ele. E aí nós já vamos para a segunda barreira, irmãos, que ele teve que enfrentar, a multidão. Irmãos, onde Jesus estava, nós sabemos, né, durante o ministério de Jesus, onde Jesus passava, a multidão, irmãos, era grande. Era muito difícil, né, chegar perto de Jesus. Nós temos mais 2 outros casos que nós conhecemos também, né, da mulher do fluxo de sangue. Irmãos, imagina a dificuldade daquela mulher passar no meio da multidão para tocar em Jesus. Então a multidão era uma barreira, não é? A multidão era um impedimento naquele momento. Né? O outro texto que nós conhecemos também, aquele paralítico que desceu pelo teto, para poder chegar onde Jesus estava, porque a multidão era muito grande, e era assim. Não é? Onde Jesus passava, a multidão era muito, muito grande. E aí eu pensei, irmãos, porque é uma coisa do ser humano, né? Será que Zaqueu, irmãos, naquele momento que ele chegou e viu todo aquele povo, será que ele não pensou, falou, eu não vou conseguir? Como a gente brinca, né? Não vai rolar. Né? Eu não vou conseguir, é muita gente. Eu acho que eu vou deixar para outro dia, um outro dia que Jesus passar em Jericó, quem sabe eu consigo, né, vê-lo, quem sabe, né, o meu plano pode dar certo. Então, irmãos, isso é uma coisa normal, que acontece com a gente, com o ser humano. Não vamos dizer que não acontece, acontece. Você fala, não, mas né, o Senhor, sim, nós servimos a Deus, nós somos servos de Deus, mas nós somos humanos. Nós somos de carne e osso. E isso acontece. Será que eu vou conseguir? Essa barreira, será que eu vou conseguir atravessar? Essa dificuldade, será que eu vou conseguir atravessar? Irmãos, mas uma coisa interessante também, que o texto transparece, o coração de Zaqueu, irmãos, estava ardendo para ver Jesus. Eu já li esse texto muitas vezes. Mas quando eu fui ler novamente para preparar a palavra, a gente percebe isso, que ele estava com sede, irmãos. Ele estava com sede. Então veja, para que nós possamos vencer as barreiras, possamos vencer a dificuldade, temos que ter sede de estar na presença do Senhor. Temos que ter sede do Senhor. E a gente percebe que era isso que estava no coração de Zaqueu, estava ardendo, irmãos, para que ele pudesse ver Jesus. E aí, irmãos, o que aconteceu, que a gente leu aqui, né? Ele teve uma ideia, e tomou uma decisão, e agiu. Ele teve uma ideia aqui, segundo o texto, né, de subir numa árvore. Por causa da altura dele, por causa da multidão, ele teve uma ideia, e aí, irmãos, ele teve a ideia e agiu. Olha, outra lição para nós aqui. Não é só ter a ideia, é decidir e agir. Ele poderia ter tido a ideia e falar, não, eu poderia subir naquela árvore, né? Mas como é que eu vou fazer para subir? E como é que eu faço? Não. Ele decidiu, eu vou subir na árvore, e agiu. Né? Então, isso também, irmãos, muda toda a rota de uma história. Quando eu decido e ajo. Quando eu decido e tomo posição. Isso muda a minha rota perante aquilo que Deus tem para a minha vida, ou para a nossa vida. Então, irmãos,
há situações que nós vamos precisar fazer como Zaqueu. Decidir e agir. E esse posicionamento, quando nós decidirmos e agirmos, o Senhor vai olhar, vai atrair o olhar de Jesus para nós. Mas, irmãos, eu queria abrir um parênteses aqui. Quando nós precisarmos decidir ou agir, jamais faça isso sem a direção do Espírito Santo. Só um parênteses aqui, para você se lembrar. Precisa decidir alguma coisa? Precisa agir? Precisa se posicionar? Peça a direção do Espírito Santo. Espírito Santo, eu preciso tomar uma decisão a respeito disso. Espírito Santo, eu preciso me posicionar a respeito dessa situação. Espírito Santo, eu preciso agir. Esteja na minha frente. Toma a minha boca. Toma os meus lábios. Toma as minhas mãos. Toma a minha vida. Então, só um parênteses aqui para os irmãos. Tá? Quando você precisar decidir ou agir, se posicionar, peça a direção do Espírito Santo. Amém? E aí, irmãos, Zaqueu então foi, né, ali para subir na árvore. E tomou a decisão e foi. Só, irmãos, que teve uma terceira barreira. Bom, ele então já foi, né? Ele conseguiu vencer a multidão, foi uma barreira. Ele conseguiu vencer a altura dele, já estava na árvore. Mas ele teve uma terceira barreira, irmãos, que ele precisou vencer. A crítica. Como os irmãos sabem, né, no texto aqui, Zaqueu era um cobrador de impostos, irmãos, ali em Jericó. Mas ele era um cobrador de impostos corrupto e desonesto. Ele cobrava muito a mais do povo. Então, Zaqueu era um homem que ninguém gostava, né, por essa atitude dele. Né, ele fazia o seu trabalho desonestamente. Ele era um homem corrupto, então ele não tinha um bom olhar diante das pessoas. As pessoas não gostavam de Zaqueu. Ah, Zaqueu, ele cobra mais da gente, mas a gente gosta dele. Não. Então ele foi criticado. Né? Ele teve que enfrentar a crítica. Né? E aí, irmãos, eu fiz também aqui uma observação, porque isso acontece também comigo e com você. Quantas vezes nós somos criticados, nós somos julgados. Zaqueu foi criticado e julgado por cometer um erro. Não é? Ele era um cobrador de impostos desonesto. Então, ele era criticado pelo povo. Mas nós, irmãos, muitas vezes, nós somos criticados e julgados por servir Jesus. Muitas vezes, nós somos criticados porque nós não concordamos com a mentira. Nós somos julgados porque nós não concordamos com os padrões desse mundo. E a pessoa que critica, né, a intenção dela é sempre de desanimar. É sempre de fazer você desistir. Né? Eu não sei, os irmãos, assim, mas eu já tive muitas experiências, né? Eu já trabalhei em empresas seculares. Eu trabalhei, inclusive, eu me lembrei desse exemplo ontem de manhã. Eu sou secretária, né, os irmãos sabem, e eu trabalhei com um chefe, irmãos, que ele não gostava de atender ninguém. E a secretária, quem atende o telefone do chefe é a secretária. Ele não gostava de atender ninguém, irmãos. Ah, fala que eu não estou. Ligava um fornecedor, ligava alguém de outro setor, fala que eu não estou. E quando eu entrei trabalhar com ele, eu não sabia disso, né, irmãos? Aí um dia aconteceu, eu falei, olha, tal pessoa está na linha, quer falar com você. Não, fala que eu não estou. Falei, Senhor, me dá sabedoria. O que é que eu faço? Aí eu disse assim, irmãos, ele não pode atender no momento. Você quer deixar um telefone? Você quer deixar o seu número? Irmãos, quando eu desliguei, esse homem estava tão bravo, tão bravo. E eu falei para ele, não me peça mais isso. Porque isso não faz parte da minha vida, dos meus princípios. Não me peça mais para mentir. Eu não vou fazer. Irmãos, nunca mais aconteceu. Eu fui criticada. Ah, crentinha aí, ó. Quer mostrar que é crente, quer mostrar que... Não, irmãos, eu não queria mostrar nada para ninguém. Mas era a minha vida, eu e Deus. Era eu e o Senhor.
Então, irmãos, as críticas vão vir. Os julgamentos vão vir. Até, como eu disse, porque você serve o Senhor. Mas isso, irmãos, de maneira nenhuma pode nos desanimar e mudar aquilo que nós conhecemos da palavra do Senhor. Jamais. Jamais. Porque a pessoa crítica, ela sempre vai existir, existiu no tempo de Jesus. E Jesus é o nosso maior exemplo, né, irmãos? Como Jesus foi criticado pelos fariseus, irmãos. Como Jesus foi julgado, irmãos, pelos fariseus. E o que Jesus fez, irmãos? Continua a obra. Deixa o fariseu falar. Deixa as pessoas falarem. Eu vou continuar a minha obra, eu tenho urgência de fazer a minha obra. E Jesus continuou, irmãos, e deixava os fariseus falando, e a obra continuava. Então, nessa manhã, eu queria dizer para você, eu não sei se você está passando por uma situação assim, de julgamento, de crítica, na sua família, talvez porque você serve ao Senhor, no teu trabalho, talvez porque você serve ao Senhor, continue fazendo a obra, continue servindo ao Senhor, porque Ele é nosso Deus. Nós não devemos, Senhor, satisfação a ninguém, irmãos. Nós devemos satisfação ao Senhor. Ah, mas se eu não fizer isso, o chefe vai me mandar embora. Não, você não deve satisfação a Ele, você deve satisfação ao Senhor. E pode crer, irmãos, o Senhor vai te proteger, o Senhor vai te guardar, se você se mantiver firme no princípio da palavra. Amém? Irmãos, continuando aqui, Zaqueu então foi criticado. Não é? Como que Jesus vai posar na casa de Zaqueu, um homem corrupto, um homem desonesto? Então ele foi criticado, irmãos. Mas, irmãos, mais uma vez, ele se manteve firme no seu propósito. Ele não arredou o pé, apesar das críticas. Então, nós vimos aqui, irmãos, Zaqueu teve que vencer a sua estatura, um problema físico, ele teve que vencer a multidão, e ele teve que vencer a crítica. Mas, irmãos, essa perseverança de Zaqueu trouxe uma mudança, uma restauração completa na vida de Zaqueu. O fato dele se manter firme em ver Jesus trouxe uma mudança completa na vida dele. Salvação, transformação na vida desse homem. Irmãos, e assim, então ele subiu, mais uma vez, né? Ele foi ali até a árvore. E outra coisa que eu fiquei pensando também, eu acho, irmãos, que Zaqueu não imaginava que Jesus veria ele ali, né? Eu acho que ele não tinha ideia. Ele subiu na árvore para ver Jesus, mas acho que ele não imaginava que Jesus ia vê-lo lá. Irmãos, mas por misericórdia, Jesus que é onisciente, ele viu Zaqueu naquela árvore, apesar de toda a multidão. Sabe por quê, irmãos? Porque eu acredito que Zaqueu estava com o coração tão contrito, com o coração tão desejoso de ver o Senhor, que o Senhor viu lá naquela árvore, mesmo com toda a multidão rodeando Jesus, e Jesus viu Zaqueu ali. E o que Jesus disse para ele, irmãos? Zaqueu, desce, eu já te vi, pode vir, eu vi tua perseverança, eu vi teu posicionamento, eu vi tua determinação, pode vir. Eu vou pousar na sua casa hoje. Pode descer daí, vem, eu já vi você. Eu já te vi. Irmãos, olha que presente glorioso que esse homem ganhou. Transformado pelo poder do Senhor, transformado, restaurado completamente, irmãos, e ainda recebe um presente desse. Jesus dizer para ele, eu vou pousar na sua casa, meu querido. Pode vir, eu vou lá. Oh, irmãos, olha que Deus maravilhoso que nós servimos. A obra do Senhor é completa, irmãos. Salvou, restaurou, porque Zaqueu disse, Senhor, eu vou devolver o que eu roubei das pessoas. Ele já estava transformado, irmãos. Ele já estava mudado pelo poder e pela presença de Jesus na casa dele. Senhor, eu vou devolver o que eu roubei, o que eu peguei das pessoas. Olha aí, irmãos, que coisa linda. Que coisa maravilhosa, irmãos. E é isso, irmãos, quando Jesus chega na casa de alguém, é isso que acontece.
A guerra se transforma em paz. A esperança. Jesus traz harmonia. Jesus traz vida em abundância quando Ele chega na nossa casa. Oh, irmãos, eu conheço testemunhos lindos de lares que estavam completamente destruídos, irmãos. E o Senhor Jesus chegou naquela casa e tudo foi mudado. E tudo foi transformado. Foi o que aconteceu com Zaqueu. Foi tudo mudado, tudo transformado. A vida de Zaqueu restaurada pela presença de Jesus. Irmãos, mais uma vez, eu não sei qual é a barreira que você precisa, que você está enfrentando e que está muito maior que você. Muito, muito maior. E você tem dito, Deus, tenha misericórdia, porque essa barreira está muito, muito, muito mais alta do que eu. Mas nessa manhã, irmão, o Senhor tem uma palavra para você. Sabe o que Ele está te dizendo? Eu já te vi. Pode vir descansar nos meus braços. Pode vir. Eu já te vi e vou na tua casa. Eu já te vi e vou até a tua casa. Irmão, você crê nisso? Que o Jesus já te viu? Como Ele viu Zaqueu lá? Ele já viu o teu coração? Ele já viu a tua dor? Ele já viu o que você está passando? E Ele está dizendo para você, eu vou até a tua casa. Por que você está temendo? Por que você está com medo? Eu vou lá, porque eu já te vi. Irmãos, e é assim, e o Senhor nos contempla. O Senhor nos vê realmente. E Ele diz, descansa na minha presença. Não precisa temer, não precisa se esconder, não precisa ficar. O que é que eu vou fazer? No desespero. O que é que vai ser agora? Não, mais uma vez, o Senhor já te viu. Irmãos, vamos orar? Vamos pedir para o Senhor nos fortalecer? Vamos pedir para o Senhor nos ajudar, irmãos? Essa palavra é para mim também, irmãos. Eu também tenho passado por dificuldades, eu também tenho barreiras para atravessar. Eu também tenho grandes muros para atravessar. Mas eu sei que o Senhor já me viu. Eu sei que Ele já vai pousar na minha casa. E a vitória vai chegar. Irmãos, vamos orar juntos? Venham. Vamos nos derramar aqui na presença do Senhor. Vem aqui. Vamos orar aqui. Vamos chorar aqui. Vamos colocar na presença do Senhor. Você vai dizer, Senhor, eu não sei o que fazer. Eu não sei, porque essa barreira está muito maior que eu. Eu não sei o que fazer, porque essa dificuldade está muito maior que eu. Essa enfermidade, esse desemprego, eu não sei, não sei. Deus conhece a sua vida. Venham, irmãos, vamos orar juntos aqui. Venham, vamos orar. Vamos pedir. Você vai colocar diante do Senhor, eu não sei, você sabe. Eu sei da minha dificuldade. Eu sei da minha barreira, da barreira que eu preciso atravessar. Irmãos, vamos dar as mãos, irmãos. Vamos juntos. Aqui, venham aqui, por favor. Nós somos uma família. E nós precisamos juntos resolver as nossas questões.